Você quer viver uma vida mais leve? A vida hoje está muito pesada para você? Você sente que está carregando um fardo? Aquela coisa da gente sentir que a vida está se arrastando e escorregando por entre os dedos, né? Você quer viver uma vida mais leve? Então esse vídeo é para você e eu tenho uma notícia para te contar. Ao contrário do que muita gente pensa e muita gente talvez esteja te ensinando, uma vida mais leve não quer dizer uma vida mais fácil. E é sobre isso o vídeo de hoje. Trabalhar como autônoma, cuidar dos seus clientes, cuidar da rotina da sua casa. Se você é mãe, cuidar da educação dos seus filhos. Equilibrar tudo isso não é uma tarefa fácil. A gente sabe, eu sei, eu vivo isso, então eu te entendo. Não são questões fáceis para serem administradas de uma maneira leve. Então o que acaba acontecendo é que se a gente não traz presença para nossa vida, fica uma sensação de que tem muita coisa nas nossas costas. De fato, você pode sim ter muitas atribuições, você pode sim ter muitas responsabilidades. A sua vida pode ser muito cansativa, ou seja, muitas tarefas que geram, por consequência, no final do dia, um corpo e uma mente cansadas. Até aí tudo bem, mas essa sensação psicológica de que a sua vida é muito pesada, ela é um fardo para você, ela não precisa existir. Ou seja, tá tudo bem você querer buscar uma vida mais leve. E aí a gente esbarra na pergunta, afinal de contas, o que é viver uma vida mais leve? E tem muita gente te ensinando que viver de uma forma mais leve é fugir das suas obrigações. E não é bem assim que as coisas funcionam. Na verdade, fugir das suas obrigações, fugir das suas responsabilidades, muitas vezes vai trazer como consequência uma série de situações ainda mais pesadas para serem administradas. Vou te dar um exemplo aqui. Se eu tenho como atribuição, como responsabilidade, cuidar dos meus filhos e entregar para eles tempo de qualidade com eles, se eu fujo dessa minha responsabilidade e lá na frente eu sinto que os meus filhos estão mais rebeldes, mais carentes, eu sinto culpa por não ter estado presente antes, o que vai acontecer? Eu fugi da minha responsabilidade no momento passado e eu tô recebendo no momento presente consequências, tanto consequências na prática quanto consequências psicológicas que me são pesadas. Então não adianta eu fugir das minhas responsabilidades e acreditar que essa é a solução para uma vida mais leve. Tem muita gente, né, da galera da positividade poliana que diz para você exatamente isso, que viver uma vida mais leve é necessariamente trabalhar menos, produzir menos, fazer menos coisas durante o dia. Mas a realidade é a seguinte: e se você não pode trabalhar menos? E se você não consegue fazer menos dentro daquela sua realidade? O que é que você faz? Você está condenado eternamente a viver uma vida que você sente que é pesada? Não é bem assim. Na verdade, o primeiro segredo para uma vida leve não é fugir das suas obrigações, mas é mudar a forma como você olha para as obrigações que você tem hoje. A primeira coisa que eu vou te sugerir é uma pergunta que não é fácil. A primeira coisa é você olhar para as obrigações que você tem hoje e entender se essas obrigações de fato são suas. Muitas vezes as mulheres assumem obrigações que não são dela. Essas obrigações, elas podem ser do seu marido, dos colaboradores do seu trabalho, elas podem ser dos clientes, né? Então, se você é autônoma, às vezes você assume obrigações que deveriam ser do seu cliente. O cliente deveria entregar isso para você, para que você consiga prestar o seu serviço. E você, muitas vezes, também assume obrigações que são dos seus filhos. Quantas vezes eu vejo as mulheres tratar as crianças como pequenos reizinhos dentro de casa. Então, se você tem uma criança dentro de casa, você tem que entender que pouco a pouco essa criança precisa ganhar autonomia
e responsabilidade. Ela tem que ajudar a deixar o quarto organizado, a deixar as roupas dobradas. Então, tirou do varal, ela pode dobrar a roupa e guardar na gaveta. A partir de uma determinada idade, ela pode lavar uma louça, ela pode varrer a casa, ela pode contribuir para o bom andamento da casa. Então, o que acontece quando você não faz isso? Lá na frente, você vai ter um adolescente mal educado dentro da sua casa. E aí você vai dizer assim: nossa, mas ele não faz nada, que absurdo, eu faço tudo, eu me sinto sobrecarregada, cuidar da casa tá pesado. Cuidar da casa está pesado hoje porque você assumiu para si tarefas que não são necessariamente todas suas. Então você precisa começar a mudar a sua postura em relação às coisas que você faz. Ok, Amanda, eu vi que essa tarefa é minha. Não é do meu filho, não é do meu marido, da minha esposa, não é do cliente, é minha. Então você precisa crescer e amadurecer. Se essa tarefa é sua, você tem a responsabilidade de fazê-la. A responsabilidade, ela pode ser leve, dependendo da maneira como você a encara. Se eu entendo que eu preciso servir e não apenas ser servida na vida, eu preciso entender que eu tenho direitos e deveres. Eu tenho um momento de descansar e eu também tenho as minhas responsabilidades. E mais, quando eu começo a honrar ainda mais o meu espaço de responsabilidade, eu me sinto ainda mais tranquila para dizer: peraí, agora é o meu momento do descanso. Agora é meu, o tempo é meu. Se você tem presença naquilo que deve ser feito, sai da postura de vítima, de infantilidade com relação ao que precisa ser feito, que é da sua responsabilidade, da sua atribuição, as coisas começam a mudar e começam a mudar de verdade, porque as pessoas notam a mudança na sua postura. Ah, Amanda, é da minha responsabilidade manter a casa arrumada, limpar a casa, cuidar da casa. A gente fez um acordo aqui em casa e essa é a minha atribuição. Beleza. Porém, se é sua atribuição, o que você tem que fazer? O marido tá deixando uma coisa jogada todos os dias, igual um adolescente. Ele não é um adolescente, ele é um adulto. E você é a responsável por fazer a administração e a gestão da sua casa, se isso foi assim combinado. O que é que essa pessoa que mora com você tem obrigação de fazer? Se ela não vai limpar, ela tem que deixar organizado e deixar arrumado. Ele é um adulto, ele não pode fazer bagunça igual uma criança de 15 anos. E ele não pode usar como desculpa o fato de que ele chega cansado do trabalho, porque todos nós aqui dentro dessa casa estamos trabalhando, servindo e contribuindo. Ninguém está usando isso como desculpa para fazer coisa errada. Então você tem que conversar com seu marido e falar: olha, tá acontecendo isso e eu tô cuidando da casa e eu preciso que você cumpra a sua atribuição. Qual é a atribuição? Não me atrapalhar. Deixar isso aí que você tem da sua responsabilidade mantido organizado. Então, tirou a roupa, se você quiser, né, não quer mais essa roupa aí, você pega essa roupa e coloca para lavar. Ou então coloca num determinado canto. Ou seja, você faz os seus combinados aí com o seu marido, com os seus filhos, o que for. Ah, Amanda, a gente combinou que isso é dividido. Eu tenho a atribuição de lavar a louça, não sei o que, não sei o que. Ele tem a atribuição de fazer isso, fazer, sei lá, botar roupa para lavar, tirar a roupa do varal e fazer, sei lá, varrer a casa. Então, nós temos que ter postura e compromisso e organização. E, principalmente, você entender o seguinte: se o outro não fizer a obrigação dele, você diga a ele que ele está inadimplente com a obrigação dele. Olha só, tem que varrer a casa aqui. Não foi o nosso combinado? A gente fez um combinado. Eu tô mantendo aqui as minhas coisas feitas. Então, você faz as suas. E aí a gente não precisa brigar. Ah, Amanda, eu vou lá e faço pelo meu marido. Eu vou lá e faço pelo meu filho. No, God! Então, é exatamente essa postura que eu espero que ao sair desse vídeo você pare de fazer. Porque quando você faz isso, você, não está educando seu filho. 2, não é sua obrigação educar o seu marido. Seu marido já saiu da casa da mãe e do pai dele. Quem tinha que educar ele era mãe e pai. Ele tem a obrigação de cumprir com suas
responsabilidades, assim como você tem a obrigação de cumprir com as suas. A gente pode desenvolver mais essas questões, mais esse tema, que eu sei que é um tema muito quente, em um próximo vídeo. Se você quiser, deixa aqui nos comentários, porque eu preciso entender se de fato é uma demanda sua, tá bom? Mas voltando aqui, já deu para perceber que uma vida mais leve não necessariamente é uma vida mais fácil e sem obrigações. Uma vida mais leve é uma vida em paz com as suas obrigações, em paz com as suas escolhas. Se você não honra as suas escolhas, se você não está em paz com elas, aí sim, qualquer coisa, por menor que seja, ela vai ficar muito pesada para você. Ela vai despertar culpa, ela vai fazer com que você entre num processo de catastrofização e vitimização de tudo. Então você precisa ter uma conversa honesta com você mesma sobre o que você decidiu, como a sua vida é na realidade e fazer as pazes com as suas escolhas e com a realidade da vida. Tá bom? Ainda que você queira mudá-la depois, tá? Sem prejuízo disso. Você pode decidir mudar a sua vida, mas você precisa primeiro aceitar a vida do jeito que ela é hoje. Eu sei que não é fácil, mas esse é o segredo de viver uma vida mais leve. Não é falar, ai, tá tudo maravilhoso, ou então falar, ai, eu não vou mais trabalhar, eu vou pedir demissão, eu vou viver de luz. Nada disso. Eu tô falando aqui com mulheres adultas. E aí, minha filha, o negócio pega mais embaixo. Eu vou finalizar esse vídeo te dando a melhor dica dele. Uma vida mais leve é uma vida que tem dentro dela uma rotina de autocuidado. Quando eu tô falando de autocuidado, eu não tô falando só de passar creminho no rosto, cuidar do cabelo, fazer a unha, nada disso. Eu não tô falando só disso. Eu estou falando principalmente de cuidar do seu sono, cuidar de fazer exercício físico e cuidar da sua alimentação. Se você cuidar desses 3 pilares aqui, eu garanto pra você, a sua vida vai mudar de um jeito que você vai olhar pra mim, você vai daqui a 6 meses escrever um comentário aqui embaixo desse vídeo e vai dizer, você tinha razão. Eu não fazia ideia daquilo que eu podia ser, daquilo que eu podia sentir na vida. Eu garanto pra você o seguinte, muito do que a gente sente de peso, de cansaço, sabe, de exaustão, isso deriva de várias disfunções que a gente tem dentro do nosso corpo. O nosso corpo não foi feito para ter uma rotina de sono zoada, para ter uma alimentação porcaria e para você não entrar em movimento. Você vai me prometer que hoje, ainda hoje, você vai dar uma caminhada de 10 minutos. Uma caminhada que seja sozinha, de 10 minutos. De 15 minutos. Amanda, eu não consigo, não tenho com quem deixar meus filhos. Você vai botar eles pra dormir cedo. E antes de pegar qualquer outra coisa de casa, de estudo, de Netflix, o que seja, você vai ficar na frente da TV, pode ligar a tua série favorita lá, e você vai ficar fazendo polichinelo na frente da TV. Você vai fazer abdominal, você vai fazer agachamento. Amanda, não tenho peso em casa para fazer. Não precisa de peso. Eu te garanto, você não precisa de peso agora. Você vai começar a mostrar para o seu corpo que chegou a hora de entrar em movimento. E você vai ver, você vai sentir o retorno que ele vai dar para você. Você vai ganhar uma leveza, uma vitalidade que você não achava que era possível recuperar. Vai por mim, tá bom? E nota, como eu falei, nem tudo que é leve é fácil. Uma vida leve não necessariamente é uma vida fácil. Para você encaixar esse momento de movimento, de exercício físico, para você ter uma alimentação melhor, para você ter um sono bom, você vai precisar fazer escolhas. E que muitas vezes essas escolhas não vão ser fáceis. Elas vão ser difíceis, porque elas vão pressupor uma mudança significativa da sua vida. Eu vou te ensinar como fazer algumas coisas muito importantes para você implementar isso. E se você quer saber como cuidar da sua rotina e mudar os seus hábitos, clica aqui embaixo e entra no Rotina que Funciona. Que o Rotina que Funciona é meu treinamento para que você faça isso com um passo a passo e a minha orientação. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.